Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 20 do Movimento Aprender Mais. Então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à sequência didática do projeto Animais do Pantanal, tá? Vamos começar hoje a etapa 6 do projeto, que é organizando um jornal falado sobre os animais estudados. As páginas que vamos trabalhar hoje é a página 171 e a página 172, tá? Então, só para a gente relembrar quais foram os animais que nós estudamos nessa sequência, né? Nós estudamos sobre a anta, nós estudamos sobre a onça pintada, olha que linda. Estudamos também sobre o tuiuiu. E também estudamos sobre o jacaré do Pantanal. Sobre todos eles, nós lemos vários textos, fizemos várias atividades, preenchemos ficha técnica, né? Nós também fizemos Você Sabia sobre esses animais, conhecemos bastante sobre cada um deles, né? E agora a gente vai entrar num assunto de planejar um jornal falado. Vocês sabem o que é um jornal falado? Bom, nós temos dois tipos de jornais muito conhecidos, que é o jornal escrito, né? Que são notícias, reportagens que são escritas, então nós compramos esse jornal, né? Nós lemos essas notícias, ou, né, vemos na internet, né, a notícia que nos interessa. E também temos o jornal falado, que é o tipo de jornal que a gente assiste na televisão, por exemplo, né? Apresentado os telejornais. Também podemos escutar essas notícias na rádio, né? Ou também na internet nós podemos ter acesso a alguns tipos de jornais falados, tá? Então, nós vamos conhecer uma notícia, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Olha, essa é uma notícia, essa notícia ela foi publicada, se eu não me engano, em 2016, tá? Mas foi acessada, foi retirada do site de onde ela foi publicada agora em 2020, tá? Mas é uma notícia de 2016. Olha só que notícia interessante. Jacareaçu é o mais novo morador do Zoo de São Paulo. Então, essa é uma notícia, tá? E ela pode fazer parte do nosso jornal falado. Então, terá aqui uma pessoa que será o repórter, vamos dizer assim, e ele contará essa notícia, né? Por exemplo, como eu estou fazendo agora, através de um vídeo, né? Através de uma reportagem falada. Olha que interessante. Então, vamos prestar atenção aqui na notícia. O novo morador do Zoológico de São Paulo se chama Carimbó, um exemplar macho de jacareaçu. Olha o nome científico dele, Melanosuchus niger, com 3,92 metros de comprimento e cerca de 300 quilos. Ele veio de um zoológico da cidade de Belém, do Pará, que teve suas atividades encerradas pelo IBAMA e precisava urgentemente de um local para morar, né? Os técnicos do zoológico estavam em busca de um crocodiliano de grande porte para ocupar um recinto, quando souberam da existência desse jacaré. Devido à distância, foi decidido que o meio mais adequado para o transporte do animal seria via aérea, né? Então, como que é a via aérea? Quem sabe aí? O que significa via aérea? Ele foi transportado de avião, né? Uma equipe composta por 3 biólogos, um veterinário e um tratador foi mobilizada para ir até Belém e buscá-lo. A viagem durou cerca de 10 horas e não houve sedação animal, uma vez que esse tipo de transporte inviabiliza o monitoramento por um veterinário durante o voo. Portanto, o jacaré viajou acordado. Imagina você dentro de um avião com um jacaré acordado. Lógico que dentro de uma jaula, todo fechadinho, mas que medo, né, gente? De uma caixa, né? Não de uma jaula. A caixa para transporte foi elaborada de forma a possibilitar o conforto e a tranquilidade durante a viagem, assim como cuidados com a temperatura ambiente, que foi acordado com a companhia aérea. No dia 11 de novembro de 2015,
Já no novo recinto, a caixa foi aberta para que ele saísse voluntariamente do local. Então, ninguém retirou ele de dentro da caixa. Eles deixaram a porta aberta quando ele chegou lá, no local que ele ia ficar do zoológico. Eles abriram a porta da caixa onde ele estava e deixaram ele à vontade, para sair de lá de dentro. Após cerca de 10 minutos, o jacaré caminhou rapidamente em direção ao tanque com água e começou a explorar sua nova casa. Apresentou boa adaptação ao recinto e em poucos dias recebeu a primeira alimentação com ótima aceitação. A dieta no zoológico passou a ser oferecida 2 vezes por semana e é constituída por carne de vaca, porco, peixe e frango. Durante o período de quarentena, foi realizada a coleta de sangue para a investigação do estado geral do animal, assim como outros exames para avaliação sanitária. O carimbó vem se mostrando bastante curioso, ativo e se alimenta com muita voracidade. Olha que interessante essa notícia, essa reportagem. A fonte dessa reportagem é Jacareaçu, o mais novo morador do Zoo de São Paulo, está disponível em www.infraestruturaemeioambiente.sp.gov.br e foi publicada em 2016 e foi acessada em 4 de 5 de 2020, então 4 de maio de 2020. Ok? Então, essa reportagem, essa notícia falada, ela faz parte de um jornal falado, tá? Ela poderia ter sido gravada, por exemplo, e passada num telejornal, que passa na hora do almoço, que passa no horário da tarde, ou que passa à noite, né? Esse tipo de notícia faz parte de jornal falado e passa em notícias que passam na televisão, ou então na rádio, tá? Então, olha lá. Organizando um jornal falado sobre os animais estudados. Atividade 6A. Conhecendo um jornal falado. A partir do jornal falado, apresentado pela sua professora, preencha o quadro abaixo. Qual foi a reportagem apresentada? Qual foi a reportagem que nós lemos aqui? Foi sobre o jacaré, né? O jacareaçu. Então, Jacareaçu é o mais novo morador do Zoo de São Paulo. Essa foi a reportagem que nós lemos. Então, a gente vai acrescentar aqui, olha. Jacareaçu é o mais novo morador do Zoo de São Paulo. Ok? Quais foram os fatos e acontecimentos noticiados? E aí, o que a gente viu de interessante que foi noticiado? Quais os acontecimentos que apareceram aí? Então, foram alguns, né? Olha, nós descobrimos que ele veio de um zoológico da cidade de Belém do Pará, que ele precisava urgentemente de um local para morar, né? A gente também descobriu que o meio mais adequado para o transporte foi via aérea, né? Que ele veio via aérea, que a caixa foi elaborada para possibilitar conforto e tranquilidade durante a viagem, né? Nós também descobrimos que no dia 11 de novembro de 2015, que ele foi colocado no seu novo local, que ele se adaptou muito bem, olha, apresentou boa adaptação ao recinto, né? Então, tudo isso são fatos da notícia. Então, o que a gente pode colocar? Eu coloquei aqui, porque o espaço é curto, eu coloquei apenas que ele veio olha lá, um novo morador veio do zoológico da cidade de Belém do Pará e precisava de um local para morar, que é o principal, né? Mas se você conseguir colocar as outras informações que a gente também viu que são importantes, se você conseguir colocá-las aí, você pode colocar, tá bom? Como o espaço era pequeno, eu coloquei apenas isso. Então, qual foi a reportagem apresentada? Jacareaçu é o mais novo morador do Zoo de São Paulo.
Quais foram os fatos e acontecimentos noticiados? O novo morador veio do zoológico da cidade de Belém do Pará e precisava de um local para morar. Para quem foi produzida a notícia? Quais as pessoas que vão ler, que leram essa notícia? Essa notícia foi produzida para os leitores do site da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, tá? Então, essa notícia foi publicada no site da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, todas as pessoas que acessarem, né, poderão ler essa notícia, tá? Onde foi produzida a entrevista? Onde foi feita essa notícia, né? Ela foi produzida no Zoológico de São Paulo, né? Essa notícia foi retirada de um acontecimento lá do zoológico, né? E aí a gente tem essas 3 últimas perguntas que a gente não tem essas informações, como quem foi o entrevistado? Nós não tivemos pessoas, né, entrevistadas. Não tem a fala de um veterinário, por exemplo, não tem a fala do dono do zoológico. Então, não foram entrevistadas pessoas, né? Então, a gente vai deixar sem resposta. Quem era o repórter? Nós também não conseguimos descobrir isso, lendo essa reportagem, né? Não tem o nome de quem fez a reportagem, e a gente não viu essa reportagem falada, por exemplo, né? Então, a gente também vai deixar aqui sem essa informação. E quem era o âncora? O âncora, pessoal, é o apresentador do jornal, né? Então, como nós não assistimos a essa reportagem, nós também vamos deixar essa informação sem resposta, tá? Porque não foi uma notícia assistida, né? A professora que leu para vocês, tá? Se nós estivéssemos na sala de aula, vocês teriam vídeos onde vocês entenderiam melhor, né, como é o jornal falado. Porém, aqui na videoaula eu não posso colocar vídeos, né, para vocês assistirem, por conta de direitos autorais e muitas outras coisas que não tem essa possibilidade. Então, se você tiver curiosidade, entrem aí no YouTube, ou então liguem a televisão no horário do jornal, que eu tenho certeza que a mamãe assiste, né? Para você entender o que é o jornal falado. Você vai ver que terão várias reportagens, né, nesse jornal. As pessoas, os repórteres falarão sobre coisas do dia a dia, falarão sobre acontecimentos que estão na política, acontecimentos do meio econômico, né? Acontecimentos, contarão fatos assim do esporte, né? Coisas que estão acontecendo no nosso país, às vezes até no mundo, né? Dependendo da notícia, né? Coisas que são de outros países, tudo isso é noticiado, né? E aí vocês entenderão exatamente o que é um jornal falado, tá? Então, as pessoas que apresentam, os repórteres que apresentam, são os âncoras do jornal, né? São as pessoas principais que estão ali dando as notícias. Tem outras pessoas, outros repórteres que fazem, às vezes, entrevistas na rua, né, ou em algum local específico, né, por exemplo, em jogos de futebol, sempre tem um jornalista lá, um repórter lá para cobrir o jogo, para entrevistar o jogador, né? Tudo isso faz parte do jornal falado, né? Depois pode acontecer o quê? Que essa notícia vá para o jornal escrito, né? E você encontre o mesmo tema, o mesmo assunto em um jornal escrito, tá? Então, é muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade de assistir a um jornal, para entender isso que a gente está falando aqui, tá bom? Muito bem, então essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na nossa próxima aula, ok? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!